Olá, este é um vídeo tutorial de um circuito com Arduino para iniciantes, bem simples. O circuito é um leitor de temperatura que acende um LED azul quando a temperatura está abaixo de um valor específico e um LED vermelho quando está acima deste valor. Agora você pode acompanhar aqui na tela o circuito já montado e a gente vai agora partir para a apresentação dos componentes que serão utilizados no circuito. Para fazer esse circuito, nós vamos utilizar uma placa Arduino, um cabo para conexão com o computador, uma protoboard para conectar os componentes, um sensor de temperatura LM35, 3 resistores de 330 ohms, 2 LEDs, um azul e um vermelho, e além disso estamos também utilizando 8 jumpers de conexão. Bom, a primeira coisa que nós vamos fazer é ligar os dois LEDs e o sensor na protoboard. Então vou botar aqui o LED aqui, botar o lado negativo do lado direito, meu lado direito no caso. O lado direito aqui, negativo, negativo, positivo. Pronto, e o sensor? Se você perceber, ele tem um lado um pouco chapado de um lado. Aqui. Esse lado aqui, chapado, a gente vai botar ele de frente para cá, no caso. O sensor vai ficar assim. E aí temos aqui que esse pino aqui, desse lado, é o negativo, esse é o positivo, e aqui o do meio é de leitura. Aí a gente bota ela aqui. Pronto. Pronto, aí agora vamos botar os 3 resistores. São 3 de 330 ohms, um para cada componente aqui. Primeiro a gente vai botar aqui no... dobrar ele aqui. A gente bota ele aqui na leitura, deixa eu virar assim, na leitura do sensor. No caso aqui, no pino do meio. O outro a gente bota no lado positivo dos LEDs, cada um do lado positivo dos LEDs. No caso é o lado dessa perninha maior aqui, ó. Vou botar aqui. E esse outro aqui. Tô dobrando aqui para ele. Pronto. Pronto, agora eu vou conectar aqui os jumpers nos componentes. Eu vou começar primeiro com os de informação. No caso que a gente vai conectar os componentes à placa. Esse aqui vai no sensor, ele vai ficar aqui, nesse espaçozinho entre o resistor e o pino do meio do sensor. A gente conecta ele aqui. O do azul ele vem aqui depois do resistor, olha. E desse outro LED aqui. Pronto. Aí, agora uma forma da gente poder economizar jumpers, porque a gente vai ter que ligar agora o LED, cada um desses LEDs para o ground. A gente poderia fazer assim, manter esse lado positivo aqui, só que ligar o negativo do LED nesse filamento aqui, ó. Tanto desse quanto esse aqui. Pronto. Negativo aqui, positivo aqui. Aí o que a gente faz? Como esse filamento aqui tá tudo interligado, a gente bota um jumper aqui e liga isso aqui essa outra ponta no ground da placa do Arduino. E a mesma coisa a gente pode fazer para
para o sensor, só que a gente vai puxar a perna dele para cá, gente. Vamos fazer isso aqui mesmo. Liga aqui, bota aqui. No caso aqui o pino negativo do sensor. Botamos um jumper aqui e ligamos aqui no ground. Fica faltando aqui o ground. A gente bota o ground aqui antes desse LED, desse resistor que está no pino do meio do sensor, e liga aqui no ground, esse filamento que está tudo conectado com o ground que vai aqui, com esse jumper que vai para a placa. E os 5 volts, a gente usa esse jumper aqui do lado direito do sensor, nesse pino aqui. A gente conecta aqui. Aí essa ponta vai direto para a placa Arduino, para os 5 volts. Vamos agora conectar os nossos componentes à placa Arduino. Primeiro vamos escolher essa trilha do ground. Vamos conectar na porta ground da placa, que é essa daqui. Lembrando que estamos utilizando a placa do modelo Uno do Arduino. Conectamos aqui o ground. Vamos agora para conexões dos LEDs e do sensor. A leitura do sensor ela é feita através de uma porta analógica. Vamos utilizar essa porta analógica A0 para nosso circuito. E os LEDs nós necessitamos de portas digitais. Então vamos escolher as portas 9 e 10, perdão, 10 e 11 para os nossos LEDs. E por fim, vamos utilizar uma porta de 5 volts para alimentar o nosso sensor de temperatura, e a gente encontra a porta de 5 volts nessa posição na placa. Agora precisamos desenvolver o código que irá rodar na placa Arduino, que fará com que o nosso circuito funcione. Para isso vamos precisar do IDE, que é a IDE do Arduino, onde nós iremos escrever este código. E esse software também será o responsável por enviar o código que a gente desenvolver para a placa Arduino. Então é fundamental ter a IDE Arduino instalada no seu computador. Um programa simples em Arduino possui duas funções principais: setup e loop. O setup é o código que irá rodar apenas uma vez na inicialização do seu circuito. E o loop será o código que irá rodar continuamente, repetidamente. Vamos iniciar setando algumas variáveis que irá identificar quais são as portas que nós estaremos utilizando. Então eu vou criar uma variável bluepin e dizer que este é atribuir o valor do pino que nós estaremos utilizando para o LED azul, a cor, que é o pino 10 digital, e também o red pin igual a 11. Além disso, também vou definir qual é o pino do sensor. Então, sensor e é analógica 0. Então, a gente tem 3 variáveis que definem os pinos que nós iremos utilizar na nossa aplicação. Em setup, nós vamos dizer quais são as formas de utilização desses pinos. Existe a função chamada pinMode, onde nós iremos dizer o valor do pino, por exemplo, bluepin, e dizer qual utilidade nós iremos dar a esse pino, se é entrada ou saída. Neste caso, como é um LED, nós iremos utilizar a funcionalidade de saída do pino, tanto para o pino azul como para o pino vermelho. Na nossa função loop, que será repetida diversas vezes enquanto a aplicação estiver rodando, nós iremos fazer a leitura, depois processar essa leitura, converter para um valor em graus Celsius e, por fim, fazer com que os LEDs, na verdade, reajam ao valor que foi lido no pino. Então, nós vamos fazer a leitura através da função digital analog read. Então vou armazenar isso aqui no variável temp, chamar analog read para o sensor pin. E este valor lido pelo sensor, ele não é um valor já pronto para ser tratado como unidade de temperatura. Nós precisamos fazer uma conversão e cada sensor
possui uma constante, digamos assim, que nós podemos multiplicar o valor lido para obter o valor dessa temperatura em graus Celsius. Eu vou fazer essa conversão multiplicando o valor lido pelo sensor por uma constante, neste caso 0,48, e existem mais casos decimais, mas vou aproximar para 0,48. Agora nós podemos considerar que essa temperatura, a variável temperatura, está no formato em graus Celsius. Agora eu posso fazer a verificação. Se a temperatura for menor do que um determinado valor, por exemplo, 27 graus Celsius, eu faço com que o meu LED azul acenda. Então eu vou chamar a função digital write. Então eu vou escrever no LED azul, blue pin, e vou colocar ele para ser ligado. Se não for menor do que esse valor, se for igual ou maior do que 27 graus Celsius, eu vou dar um digital write também, mas dessa vez no pino vermelho. Antes de fazer essa verificação, nós devemos garantir que ambos os LEDs estão apagados. Então eu vou fazer um digital write no blue pin low, dizer que ele fique apagado, e também um digital write no red pin low. Isso garante para a gente que eles vão estar apagados antes de a gente fazer essa verificação. Por fim, vou colocar um pequeno delay de 200 milissegundos para que a aplicação espere um pouco antes do próximo ciclo. Então, este é o nosso código. Este primeiro botão ele faz a verificação do nosso código, para saber se a gente pode enviar o código para a placa. Ele vai fazer a compilação do código que a gente escreveu, compilação terminada, e ele disse que o código está bom para ir para a placa. E aí a gente pode conectar nossa placa e clicar no botão carregar, que enviará o código para a placa Arduino.